Alô, você que está nos acompanhando pela TV Câmara. Eis aqui o professor João Carlos, de História. Você já nos conhece há algum tempo. Hoje nós vamos falar uma temática que vai do sexto até o nono ano, Nós vamos falar, já está aqui no quadro, sobre as origens do cristianismo. O cristianismo é a religião da grande maioria dos brasileiros. A grande maioria. Aí os brasileiros divididos, aí, em cristãos católicos e cristãos protestantes, ou cristãos reformados. Mas se você preferir, pode chamar de cristãos evangélicos, se preferir. Então, o Brasil é um país de grande maioria cristã, É sobre esse cristianismo que nós pretendemos falar hoje. E começamos assim. Veja só, imagine que você vai fazer uma viagem pelo mundo. Você tem 30 dias, atenção você aluno, aluna, você tem 30 dias para viajar pelo mundo. Pegou o avião no Aeroporto Internacional do Recife e seguiu pelo mundo. Na Ásia, na África, na Europa. Você vai encontrar dezenas de religiões espalhadas pelo mundo. Religião que não acaba mais. Cristão, islâmico, taoísta, budista. Então você vai encontrar dezenas de religiões. Uma dessas religiões, talvez uma das mais antigas que você vai encontrar quando você passar, por exemplo, na sua viagem internacional. Olha só que bacana você fazendo uma viagem internacional. Quando você passar em Israel, no Oriente Médio, uma região da Ásia, mais ou menos próxima da Europa. Aí em Israel você vai encontrar uma religião, uma das mais antigas da história da humanidade, chamada de judaísmo. A grande maioria daquele povo de Israel, você passou uns 3 dias por ali, a grande maioria daquele povo é um povo que segue o judaísmo. Pois bem, aquele judaísmo é exatamente, veja aqui no quadro, é a principal origem, o judaísmo, do nosso cristianismo. E eu vou explicar bem a você isso. O judaísmo deu origem ao cristianismo, exatamente. Os judeus, os que seguem o judaísmo, eles esperaram o Messias. Aliás, eles ainda esperam. Mas veja só, eles passaram 2000 anos, olha aqui, 2000 anos esperando a chegada do Messias, do ungido, do escolhido. Eles passaram 2 anos, desde os mais antigos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Tanto que Moisés foi um patriarca judeu que morou escravizado no Egito. E quando Moisés nasceu, o seu povo judeu dizia que ele era o ungido, ele era o escolhido para tirar o povo da escravidão e levar para o paraíso. E Moisés depois disse, não, eu apenas vou tirar vocês da escravidão. Está naquele filme, o filme Os 10 Mandamentos, Moisés. Moisés tira o povo da escravidão, tira os judeus da escravidão no Egito, tirou os judeus da escravidão, um filme muito bonito. Moisés tira os judeus da escravidão no Egito, mas ele não é o Messias, ele não é o Salvador, ele não é o ungido. Depois de Moisés ainda vem outro patriarca, Josué,
depois que Moisés morreu, Josué. Depois os judeus tiveram também juízes, que eram homens que governavam os judeus lá na Palestina, em época de guerra. Tem Sansão, teve Samuel, não é? Sansão conhecido pelos seus cabelos, seu poder que estava nos cabelos. Depois os judeus tiveram reis também, como o Egito. O Egito tinha rei, os judeus também tinham rei lá na Palestina. Saul, o rei Davi, que lutou com o gigante Golias. Salomão, muito bem. Esse povo todo, que eu já falei aqui, durante 2000 anos, esperou o Messias, o Salvador. Quando Jesus nasceu, enfim, quando Jesus nasceu, começou a se espalhar pela Palestina. A Palestina era o estado. Aí tinha Samaria, tinha Belém, tinha a Judéia, que eram suas regiões. Então, quando Jesus nasceu, os judeus começaram a falar: eis aí o Salvador, o Messias. Ele vai nos tirar da escravidão. Repare, eles estavam escravizados de novo, né? Já falei de uma escravidão, na época de Moisés. Quando Jesus nasceu, o seu povo judeu estava na escravidão. Quem os escravizava eram os romanos que os escravizavam. Tanto que, quando Jesus nasceu, rapidamente, quando Jesus nasceu ainda novinho, o governador de Roma dominava o mundo todo. O governador de Roma mandou matar todas as crianças recém-nascidas, todas as crianças da Judéia. Manda matar. Por que é que o governador de Roma manda matar as crianças? Porque o governador de Roma, governador opressor, né? Oprimia o povo judeu, o governador ouviu falar que entre essas crianças tinha um que cresceria e tiraria o seu povo judeu da escravidão romana. E como o governador era o homem do imperador de Roma, né? Era o homem do imperador. O imperador era Otávio Augusto. Otávio Augusto, imperador. Então, Herodes manda matar todas as crianças, porque ele não sabe quem é o Jesus, o Cristo, o Salvador. Essa expressão Cristo vem do grego. E aí manda matar. Na dúvida, não sei quem é esse Salvador que vai tirar o seu povo da escravidão. Na dúvida, eu vou mandar matar todos e manda matar. Só que os pais de Jesus fogem com ele. Jesus cresce e aí com algumas coisas que ele faz, Jesus começa a fazer coisas que os judeus começam a ter a certeza de que Jesus Cristo, aquele era o Salvador. Aquele ia tirar o seu povo da escravidão e levar para o paraíso. Não tem dúvida. Pelo que ele fazia, eram coisas extraordinárias, espetaculares, maravilhosas. Multidões o acompanhavam, o seguiam por todo canto. E Jesus, então, começa a pregar ao seu povo, mas deixando sempre muito claro. Jesus deixava, olha, nós caminhamos para a liberdade, mas vamos obter a nossa liberdade de forma pacífica. De forma pacífica vamos obter a nossa liberdade. Até que os judeus, não todos os judeus, mas alguns judeus, precisamente os fariseus, que eram os chefes mais antigos, mais velhos da religião judaica, disseram: esse é impostor. Esse está mentindo. E pediram ao governador de Roma que condenasse Jesus à morte. Não acreditavam mais em Jesus, porque Jesus falava em liberdade sem violência. Porque Jesus falava em liberdade
e andava com pobres, humildes, mendigos. Jesus nunca julgou ninguém, andava com bandidos, andava com bandidos. Jesus nunca teve palavras para condenar quem quer que seja. E ele dizia, isso é coisa dos homens da lei, eu não sou o homem da lei, eu sou o homem da paz, da fé, da piedade, da misericórdia. E aí os fariseus disseram, não, esse não é o nosso Salvador. O nosso Salvador tinha que ser poderoso, esse aí não é não, esse está atrapalhando a nossa vida, vamos condená-lo, vamos pedir ao governador Pôncio Pilatos, o governador romano, governador de Roma, vamos pedir para matá-lo. E mataram a Jesus. Alguns dias depois, Jesus reaparece aos seus seguidores, aos seus apóstolos, Maria, sua mãe, seus irmãos, Madalena, sua amiga. Jesus reaparece. Jesus renasce, né? Ressuscita. E antes de subir para a casa do Pai, Jesus reaparece aos seus seguidores. E Jesus, o Cristo, diz assim aos seguidores, agora vocês vão se espalhar pelo mundo, vão chegar até o Brasil, vamos dizer assim, né? Vocês vão se espalhar, meus seguidores, pelo mundo e vão pregar a minha fé. Eu vou para a casa do Pai, mas vocês que me conhecem com a palma da mão, vão pregar tudo aquilo que eu disse a vocês. Vão pregar. E até os apóstolos ficaram sem entender. Mas senhor, nós somos pessoas humildes. Passamos a maior parte do tempo lhe seguindo. Não tivemos tempo para estudar, falar vários idiomas. Como é que nós vamos pregar o cristianismo? E Jesus disse, eu vou dar a vocês essa chance, essa oportunidade, esse direito de falar uma língua universal. O que Jesus queria dizer aos apóstolos ali é que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não é intolerante, ele não julga, ele não nega o próximo, ele ama o próximo como a si mesmo. É bom que você que está assistindo minha aula, assista também um filme chamado assim, A Cabana. Que filme bom! Você vai adorar. A Cabana, anote aí. Esse filme espetacular mostra que um pai, jamais, Deus, um pai, jamais ele vai julgar o seu filho. Não tem coragem de julgar o seu filho. Né? Mesmo que o seu filho ande por caminhos errados, ele vai convencê-lo, vai tentar a trazer para o canto de cá, para o canto certo. E Jesus, então, coloca em seus apóstolos a oportunidade de falar a língua dos homens para espalhar por todo canto o Evangelho. Eu digo sempre aos meus alunos, não é possível você ser cristão e ser intolerante ao mesmo tempo. Não, isso não é possível, porque foi exatamente o contrário que Jesus fez. Não é? Falar com todos, ser igual a todos. Não existe entre nós diferenças no cristianismo. Em seguida, Jesus vai para a casa do Pai e os apóstolos seguem pregando a sua fé, a sua bondade, sua piedade por todos os cantos. Um dos apóstolos foi Pedro. Pedro foi para Roma. Era o pior. O pior lugar para ir e pregar o cristianismo era Roma. Pedro foi exatamente para lá. E você não imagina de ver como eu vi Pedro, o pescador, ser perseguido em Roma pelos imperadores só porque expunha e pregava a palavra de Jesus Cristo. A perseguição. Pedro foi inclusive morto, condenado
E como Jesus crucificado de cabeça para baixo em Roma, de cabeça para baixo. A coisa para Pedro em Roma, ele foi para Roma para pregar, outros foram para outros locais e se distanciaram. Uma vez Pedro quis sair de Roma, né? Pedro quis sair de Roma e disse, como quem dizia assim, né? Eu não aguento mais não, que tanta perseguição é essa dos romanos contra nós cristãos. Eu vou sair, vamos embora, vou para outro canto, seja mais fácil pregar. E quando Pedro ia saindo de Roma, isso foi na época do imperador romano chamado Nero. Quando Pedro ia saindo de Roma, uma criança passou por ele e disse, aonde tu vais? Pedro disse, para um lugar onde seja mais fácil pregar o cristianismo. E a criança disse, se tu fores, eu entro na cidade e vou ser crucificado mais uma vez. Aí Pedro se toca, olha para um lado, a criança já desapareceu, ele volta para Roma, continua pregando o cristianismo e em seguida é morto, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Aqui nós vamos lá. Por que os romanos perseguiam cruelmente os cristãos? Primeiro, os cristãos, por que eles eram perseguidos pelos romanos? Aí você pergunta assim, professor, quer dizer que os cristãos eram perseguidos só em Roma? Não, em todos os domínios romanos, todas as províncias, todas as regiões dominadas por Roma. Não eram poucas, não eram poucas. Os cristãos negavam a origem divina do imperador romano. O imperador romano queria ser adorado como Deus pelo seu povo. Os cristãos diziam assim, dai a César, o imperador, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nada de fazer do imperador um Deus, nada. Aí, por isso, os romanos ficavam com muita raiva, muito ódio, muita mágoa dos cristãos. Os cristãos também negavam os deuses de Roma. Ora, o cristianismo só tem um Deus. Roma tinha 60, 70 deuses. Os cristãos não adoravam os deuses de Roma. Os cristãos negavam também a escravidão. Os cristãos, todos somos iguais. E a escravidão era exatamente aquilo que sustentava a riqueza de Roma. A riqueza de Roma era sustentada pelos escravos. Então os cristãos negavam a escravidão e negavam também o serviço militar. Os cristãos não queriam servir no exército de Roma. Por fim, os cristãos faziam a todos que quisessem se converter ao cristianismo uma promessa de liberdade. Os romanos não gostavam nada disso. Que liberdade? Se vocês são um povo escravo, por que vocês vão ter a liberdade? Que história é essa? Os cristãos, eles se escondiam durante a madrugada nas catacumbas, nos cemitérios, durante a madrugada com pouca luz para fazer pregações cristãs. Tinham que se esconder, porque senão os soldados de Roma prendiam os cristãos e matavam, entregavam às feras, entregavam. Muitas vezes os romanos, os soldados, pegavam os cristãos e botavam em Roma uma atividade no Coliseu de Roma e soltavam tigres, leões selvagens, muito selvagens, e botava, dizendo assim para os cristãos, nas arquibancadas, os romanos, dizendo, olha aí, vocês não creem num Deus muito forte e poderoso, por que ele não salva vocês? Aí um leão, um tigre, um leopardo partia para cima dos cristãos. Os romanos adoravam fazer isso com os cristãos. Então os cristãos, enquanto mais os romanos batiam nele, mais eles cresciam. Até que chegou um ponto seguinte, para finalizar e concluir aqui. Chegou um ponto que o imperador Constantino liberou o culto cristão. Depois de, repare, 313 anos de perseguições implacáveis, cruéis, miseráveis, a pior de todas foi na época do imperador Nero, o imperador Constantino liberou o culto cristão. Porque é o seguinte, todo mundo já é cristão, por que eu vou ser contra o povo? O imperador é um político. O político vai ser contra o povo? De jeito nenhum.
então liberou o culto cristão. Para em seguida, rapaz, olha aqui, veja só, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Tanto que ele, Teodósio, mais do que isso, ele acabou também a religião politeísta de Roma. E todos os romanos viraram cristãos. E o cristianismo, a partir daí, começou a crescer e se espalhar por todo o canto do mundo. Eis aí a história que nós contamos, revelamos para você sobre a origem do cristianismo. Certamente que teremos outros encontros para falar um pouco mais sobre isso. Grande abraço.